Amém, irmãos? Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes, batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém, irmãos? Então veja que quando Deus usa Tiago para falar, ensinar algo tão importante e poderoso nas nossas vidas, ele não fala apenas sobre resultados materiais, ele fala sobre vida espiritual, ele fala do nosso próximo. E veja que a língua, ela tem uma capacidade tremenda de construção, mas também muito grande de destruição, na qual perde-se até a salvação, porque a Bíblia diz que pelas suas palavras você será salvo ou condenado. Quando Jesus falou da boca, ele disse assim, olha, eles estavam preocupados porque alguns não lavavam as mãos antes de comer, e era tradição. E aí, porque não lavavam as mãos, contaminava, ele estava contaminado. E Jesus disse, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Palavras contaminam a vida espiritual de um cristão. Por isso que ele diz, se nós somos cristãos, não pode da mesma fonte brotar água doce e água amargosa. Deus fez, diga comigo, Deus fez a minha boca para abençoar. E isso não implica só a vida dos outros, meu irmão, até a sua própria. Porque quantas vezes amaldiçoamos a nossa própria vida, falamos mal de nós mesmos, e até mesmo concordamos quando alguém fala mal de nós. É necessário nós deixarmos o Espírito Santo tomar a nossa vida de tal maneira, porque na verdade não é por vigilância, não é porque você vai agora ficar dominando, olha, eu vou falar certo e eu vou... Nenhum homem é capaz de dominar, diz a palavra, nenhum homem. Então como é que nós vencemos? Como é que nós, a partir de hoje, pense no hoje, porque acabamos de ler aqui, Saulo leu, que tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor. Então, que um agricultor hoje pensa em pegar uma semente, lançar e colher amanhã.
Não fica pensando naquilo que ele plantou lá atrás, perdeu. Mas ele pensa no futuro, vou recuperar. Pensa no hoje. O que é que eu posso fazer hoje para mudar a minha colheita amanhã? O que eu posso fazer hoje para mudar o meu casamento amanhã? O que é que eu posso fazer hoje para mudar as minhas finanças amanhã? A minha saúde amanhã? O que é que você fala de você mesmo? Quais são as palavras que saem da tua boca? Lá em Gênesis, nós vemos que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Deus não tinha nada. Deus não tinha um grão de areia para criar as praias. Deus não tinha uma gota de água para fazer os oceanos. Deus não tinha nem um pouco de terra para fazer as montanhas ou pedras. E Ele criou tudo a partir do zero, através do poder do que, meu irmão? Da palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, se nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, essa natureza criativa de Deus está dentro de nós. Deus nos deu essa capacidade. Pastor, todo mundo tem? Lógico. Quer uma pessoa acredite em Deus ou não, as palavras têm poder. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai colher. Então, palavras são sementes, como nós lemos lá em Marcos 4:14, isso. Palavras são sementes. Quer eu seja um cristão ou não. Então, qual é a diferença de eu ser um cristão? Aí está a diferença. A diferença é que você vive pela fé e o poder de Deus está na sua vida. Então, com as minhas palavras, diga assim, com as minhas palavras, eu posso transformar problemas em vitória. Amém? O que é que a sua natureza quer fazer? Ela quer falar o que vê e o que sente. Isso é normal. É até muito forte dentro do homem. Quando você vê algo, é o que você fala. Quando você sente algo, você fala. Você não sabe o que está acontecendo com a sua vida. Aí você começa a sentir um calafrio ou uma dor, você fala, não estou bem. Não é assim? Tem uns exagerados que falam, estou muito mal. Porque fala o que sente. Mas eu posso transformar tudo isso em vitória. Por quê? Porque o poder criativo de Deus está dentro de mim. E quando eu falo aquilo que Deus diz, as promessas de Deus, elas estão na tua boca e no teu coração. Como é que a minha fé entra em prática? Quando eu falo. A fé vem por ouvir. Eu recebo, eu fico cheio quando eu ouço, mas ela só entra em prática quando eu falo. Como aquela mulher que disse, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Não foi apenas tocar as vestes. Porque, o que Jesus disse? A multidão te aperta, os discípulos disseram. E o Senhor disse, quem curou, quer dizer, muita gente tocava em Jesus. Muitos estavam ali, Jesus é maravilhoso, tocava nele. Acontecia alguma coisa? Sim ou não, irmãos? Não. Mas ele disse, aconteceu algo. Porque aquela mulher havia dito, se eu tocar em Jesus, eu vou ficar curada. E ela tocou em Jesus, o poder de Jesus saiu e ela ficou curada, glória a Deus. Quando eu uso as minhas palavras invocando o poder de Deus, o poder de Deus vem e se manifesta na minha vida, de uma forma sobrenatural. É assim que Deus nos chama para viver e para agir. As leis de Deus, elas estão acima das leis humanas. E nós temos que operar nas leis de Deus, não nas leis naturais. Nas leis naturais, você vai até o seu limite. Então o homem natural também usa o poder das palavras. Trabalhei no banco muito tempo. Começava o mês, punha lá na lousa assim, essas são as nossas metas. E nós vamos conseguir tantas empresas, tantos seguros, isso, aquilo, outro. E no outro dia, a mesma coisa. Olha aí, que já vamos conseguir no final do mês. E conseguia. Mas é algo natural, que o homem pode fazer. O sobrenatural
somente Deus pode fazer. Então nós cremos neste poder sobrenatural. É a fé saindo da nossa boca, para que se manifeste diante das dificuldades da sua vida, e você não apenas a contemple, e diga assim, ai Senhor, tem misericórdia de mim, hoje eu vou lá no culto, o pastor vai orar, o pastor vai orar, mas aí você vai sofrer a semana inteira, ou se você não conseguir vir ao culto, e aí, o que você vai fazer? Você diga assim, eu posso criar as coisas, porque o meu Deus é o Deus Criador. Amém, amados? Usando as suas palavras. Quando eu disse que nós temos que buscar cada dia mais ser semelhante a Jesus, observe Jesus Cristo. Jesus não falava o que ele via nem o que ele sentia. Jesus falava aquilo que ele queria que acontecesse. Jesus só falava em existência as coisas que ele queria. Estava lá os discípulos, Senhor, despede a multidão. Ele disse, não, pega aí que você tem alguns pães, alguns peixes. Ah, o Senhor é muito pouco, que é isso para essa multidão daqui. Senhor, eu te dou graças por esses pães e esses peixes que vão alimentar essa multidão. Distribui. E o que é que aconteceu, meu irmão? O que aconteceu, meu irmão? Todo mundo comeu? Sobrou? Jesus murmurou? Jesus manda, bora logo, está ficando escuro, manda eles. Não, ele não operou numa lei natural, do entendimento humano, do raciocínio humano. Ele agiu segundo o poder de Deus. Ele estava lá, e chega o Jairo, fala, Senhor, minha filha está mal, quase morrendo. O que Jesus disse para ele? Eu irei curá-la. Ó, as frases de Jesus muito pequenas. Por quê? Porque o que vale é a convicção que está no coração. Muitos falam assim, pastor, então é assim, é só ficar repetindo. Não, não é só ficar repetindo. Porque se não tiver convicção no coração, não funciona. Se não, eu ponho lá no gravador, não é? E aí fica repetindo. Deixa aí repetindo, eu falando. Não funciona. Mas ele disse, eu irei curá-la. Aí Jesus chega lá. Quando ele chega na casa do Jairo, a situação de quando ele encontrou o Jairo e quando ele chega na casa do Jairo, estava melhor ou pior? Muito pior. Já estava morta. O médico já tinha testado, morreu, todo mundo chorando, pranteando, vamos fazer o velório, vai enterrar essa menina. E Jesus falou o quê? Jairo, a palavra foi dita lá, apenas creia. E aí quando ele entra um pouquinho mais, ele diz, ela não está morta não, ela está só dormindo, e eu vou acordar ela agora, glória a Deus. Como é que você vê? Aquela mulher sunamita, que tanto sonhou em ter um filho, Deus dá a ela um filho, um dia este filho vai trabalhar com o pai, sobe a uma campina, e chega lá o sol muito forte, ele começou a passar mal, o pai disse ao empregado, leva ele lá para a mãe dele, cuidar dele. Chegando lá, o menino morreu, o menino desfaleceu, já não tinha mais vida. E aquela mulher, ao invés de sair desesperada, meu filho morreu, e chorando, desesperada, não, ela saiu caminhando, e foi até o profeta, até o homem de Deus. Sabe onde é que está o teu milagre, meu irmão? É Deus, somente Deus pode trazer o teu milagre. Conta para um, para o vizinho, para aquele outro, olha meu problema, eu vejo os irmãos, e aí o seu problema é esse, mas seu problema é muito difícil, é muito grande, aí você diz, é verdade, é como se dissesse, amém. A gente vem aqui, faz uma intercessão e ora, os irmãos falam, tem poder a concordância? Aí eu conto o problema, o outro fala, é verdade, o outro é verdade, é uma intercessão contra a minha vida. Todo mundo concordando que o problema é grande, vai ficando maior ainda. É ou não é muito sério? Mas aquela mulher não. Quando perguntaram para ela assim, olha, e aí o seu filho, como é que está? O que ela disse? Tudo bem. Meu filho, vai bem. Que ousadia é essa? Nós podemos usar esse poder criativo de Deus na nossa vida, para transformar as circunstâncias. Você pode viver
naturalmente, acreditando na sua capacidade. Mas você pode viver segundo o poder de Deus e transformar as circunstâncias. Então, quando aquele profeta foi à casa daquela mulher, ele se lançou sobre o menino, expirou sobre ele e ele voltou a viver. Glória a Deus. Poder de Deus. Quando nós cremos, quando nós agimos da maneira que Deus nos ensina. Como é que você tem falado da sua vida? Como é que você fala do meu casamento, do seu casamento? Como é que você fala da sua esposa ou do seu marido? Faz toda a diferença. Você estás preso com as palavras da tua boca. Ah, meu marido, o coração dele é muito duro. Ah, não ouve ninguém. Não, nem ouve, não vai ouvir nunca. Porque essas são as palavras. Ah, minha mulher, cabeça dura. Ó, deixa ela. Não adianta falar nada. Palavras amarram a vida das pessoas. Como você fala dos seus filhos, você os abençoa todo dia. Ah, pastor, mas você não conhece meu filho, você não conhece meu marido. Eu não conheço verdadeiramente não, mas eu conheço o poder de Deus, que pode transformar tudo. Basta você usar, basta você colocar em prática este poder na sua vida, que tudo vai se transformar. Talvez você imagine assim, ah não, mas eu já conheço essa palavra, glória a Deus, já ouvi isso aí várias vezes, mas o quanto você põe isso em prática na sua vida? Quanto você vive deste poder da palavra? Se você estiver vivendo aí, meu irmão, 70%, 80%, glória a Deus, você já é um varão quase perfeito. Mas analisa a você mesmo, quanto você está vivendo? Eu já contei isso aqui, mas eu insisto novamente. Essa palavra, quando eu ouvi a primeira vez, ela bateu tão forte no meu coração. Eu estava num culto como nós estamos aqui hoje, e eu disse, glória a Deus, eu vou viver assim, o Espírito Santo vai me ajudar, eu vou vencer. E aí, naquele dia, eu, ouvindo o profeta, disse, não, eu vou, na segunda-feira, eu vou tomar nota de tudo que eu falar no dia. Tudo que eu falar, eu vou tomar nota, para eu ver como é que está a minha vida. E eu achando assim, que eu era o 10, que eu falava bem demais de mim, que eu era um grande servo de Deus. E aí, quando terminou um dia, eu vi que eu era um péssimo servo de Deus. Eu falava mal da minha vida, eu falava mal dos outros, eu concordava com as coisas erradas, e quando eu vi o resultado do final do dia, eu falei, Senhor, me perdoa. Eu mesmo estou determinando o meu futuro, eu mesmo. Veja que aqueles que murmuraram, não entraram na promessa de Deus. Aquilo ofendeu tanto os ouvidos de Deus, que esse povo não entra. Eles ficaram presos naquela murmuração. Ah, é tudo difícil, lá é terra de gigante, vamos ser esmagados, vamos ser destruídos. Murmuraram tanto que não receberam. Mas enquanto que Josué e Caleb, que a Bíblia diz, neles habitava um espírito excelente. Quem tem o Espírito Santo aqui, irmãos? Glória a Deus. Qual é o Espírito que habita em você, meu irmão? É o Espírito excelente, meu irmão. Era o Espírito que estava sobre Josué e Caleb. Não, nós vamos vencer, Deus é por nós, quem pode ser contra? Nós não tememos mal nenhum, Deus vai à nossa frente, Ele vai nos dar a vitória, glória a Deus. Quantos creem nisso, meu irmão? Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, comece a profetizar sobre o teu casamento, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre a tua saúde. Profetiza a vida todos os dias. Saúde é algo totalmente espiritual, meu irmão. Porque quando Jesus trata sobre enfermidade na Bíblia, Ele fala sobre espírito de enfermidade. É o espírito maligno. E nós temos que nos levantar, acreditando na promessa que Jesus Cristo, Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu sou o Senhor que te sara, diz a palavra, que abençoa o pão, a água e tira do nosso meio, tira toda enfermidade. O povo caminhou no deserto, não tinha médico, não tinha remédio, não tinha onde pedir socorro e não tinha enfermo. Glória a Deus.
Não tinha nenhum enfermo. Deus estava ali e disse: eu abençoo o teu pão, abençoo a tua água, e não vai ter no meio de vocês nenhuma enfermidade. Então eu tenho que tomar posse dessa promessa. Como é que o diabo vem? Falando o contrário na sua mente. Olha, na sua família, tal pessoa morreu. Aquela pessoa ficou doente. Lá na sua família tem uma doença, sim, que é hereditária. Fala ou não fala, meu irmão? Mas aí você vai dizer para ele: diabo, a minha herança hoje vem de Jesus, não vem da minha família. Ele quebrou toda a maldição, todo escrito de dívida foi rasgado lá na cruz do Calvário. Eu vou viver longos dias com muita saúde. Dá a resposta para ele, meu irmão. Porque se você ficar ouvindo o diabo, dá um pouquinho, você fala: mas a minha família, olha, a realidade é o que Deus diz sobre a tua vida. Josué, cutuca aí seu irmão do seu lado e diz assim: Josué, Josué, fala o que está escrito no livro, não fala o que você pensa. Ser forte e corajoso, medita neste livro, fala deste livro, pratica este livro, serás bem-sucedido. Amém? Josué: Senhor, eu sou moço, inexperiente, como é que eu vou alcançar? Moisés até aqui nos trouxe, mas ele era maduro, experiente. E agora a parte é conquistar as terras. Deus disse para ele ser forte e corajoso. Eu estive com Moisés, eu estou com você, ninguém vai te resistir. Mas faz uma coisa: medita no livro da lei, fala deste livro. Andando pelo caminho, fala do livro. Dormindo, fala do livro. Medita neste livro de noite, então você vai fazer prosperar o seu caminho, serás bem-sucedido. Então Josué não venceu, e nem as muralhas de Jericó caíram, e nem ele alcançou as terras que vieram para a herança de todas as tribos de Israel, porque Josué era apenas um escolhido. Não, porque ele fez conforme Deus havia mandado ele fazer. Ele falava do livro da lei. Quando houve oposição, o povo começou a se perder. O que ele falou? A palavra. Ele disse assim: olha, quanto a vocês eu não sei, mas quanto a mim uma certeza eu tenho: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja na alegria, seja com perseguição, com dor, essa é a promessa que está no nosso coração: nós vamos servir a Deus. A palavra estava na boca dele, no coração dele. Por isso Deus o fez prosperar, fez dele um conquistador. E você também foi chamado para ser um conquistador sobre essa terra, meu irmão. Amém? Diga: eu sou um conquistador, que Jesus Cristo chamou para vencer nessa terra. Amém? Quem é o Josué de hoje, meu irmão? Quem é o Josué de hoje? Diga: sou eu. Amém? O Velho Testamento apenas anuncia o Novo. Lá no Velho Testamento nós vimos Moisés como libertador, ele libertou o povo. Mas quem é que conquistou? Foi Josué. No nosso tempo hoje, quem nos libertou do império das trevas e da morte? E quem é o conquistador? É você, meu irmão. Diga: eu vou conquistar, eu vou vencer. Não é vencer assim, meu irmão: eu vou nessa terra, eu vou ter muito dinheiro, vou ter casa, ter que... Não, meu irmão, eu vou ter uma família abençoada, Deus é comigo, ter muita saúde, eu vou servir a Deus com alegria, eu vou buscar a Deus com integridade, vou andar em santidade, vou alcançar a vida eterna. Aleluia. São estes conquistadores que Deus procura, que tem um coração reto diante de Deus, que busca aquilo que é valoroso para Deus. Há momentos, meu irmão, que nós temos que aprender também a calar, a fechar a nossa boca. Porque quando somos tentados, o inimigo, ele tenta roubar aquilo que Deus preparou. O Saulo falou agora há pouco: há um momento da colheita. Prepare-se para a colheita, meu irmão. Este é o momento que nós temos que vigiar, porque você semeou, porque você preparou, mas na hora da colheita o inimigo quer roubar. Então ele quer usar as suas palavras contra você mesmo. Um dia Deus apareceu para o Zacarias, marido da Isabel. E aí aquela mulher era estéril, ele já era velho.
Ele estava no seu turno na casa de Deus, servindo a Deus. Zacarias era um homem íntegro, era um homem que amava a Deus e servia a Deus com integridade. Então lhe aparece um anjo e diz: olha, Deus se agraciou de você e a sua esposa vai ter um filho, que era João Batista, que veio para anunciar Jesus Cristo, que veio para anunciar ao povo o arrependimento, para que o povo se voltasse a Deus e deixasse a religiosidade. Mas naquele momento, o que aconteceu com Zacarias? Alguém sabe, meu irmão? Não. O que aconteceu antes? Duvidou. Ah, mas será mesmo? Deus aparece a ele numa visão de um anjo, ó. E ele diz a ele assim: será mesmo? Nós já somos velhos. Como é que minha esposa vai ter um filho? Então, o que aconteceu naquele momento? Ele ficou mudo. Ele ficou mudo até o momento em que nasceu a criança. E quando aquela criança nasceu, ele voltou a falar. Quando ele saiu do templo, todos viram ele gesticulando. E ele tentava mostrar o que o anjo havia dito. E aí eles entenderam: olha, ele teve uma visão de Deus, ele teve um encontro com Deus. Mas passado 3 meses, ela já estava grávida, glória a Deus. E a promessa se cumpriu através da vida dela, mas Zacarias teve que... Então, olha aí para o teu irmão e diz: meu irmão, tem hora que a gente tem que fechar a boca. A bênção está ali pertinho, mas o que o inimigo quer? Você começa a falar, né? Para de assistir as notícias. Ah, isso, aquilo, outro. Não, porque o país... Aí você começa a analisar, né? Diga assim: eu não vivo segundo as leis deste mundo, mas eu vivo segundo o poder de Deus. Amém? Quem vive aqui pelo poder de Deus? Glória a Deus, meu irmão. A lei natural não é a que rege a sua vida. Há uma lei que é a lei da gravidade. Tudo que você pegar, não é? A tendência dele é cair, não é assim? Essa é uma lei natural. Aí veio um homem e criou uma lei que foi acima da lei da gravidade, que é a aerodinâmica. Então ele cria um aparelho tão grande, tão pesado, que aí de repente ele faz o quê? Ele voa, não é? Ele opera numa altura, eu acho aquilo tremendo, maravilhoso, né? Porque Deus fez os pássaros, mas aí deu sabedoria ao homem para fazer um avião que vai acima das nuvens, leva as pessoas. Então aquele avião opera numa lei superior a esta lei da gravidade, que é a aerodinâmica. Então ele consegue operar lá em cima. Vocês conseguem entender o que é a lei de Deus, meu irmão? Quando você opera na lei de Deus, você vai acima da lei natural do homem, meu irmão. A lei natural é aquilo: olha o que eu vejo, olha, ele quer viver dentro do seu raciocínio. Não, andar, diga assim comigo, viver pela fé, muitas vezes eu não vou entender. Eu tenho que apenas obedecer. Josué, diga: Josué, faz o que está escrito no livro. Obedece. Não fala o que você pensa, não fala o que você acha, não fala o que você sente. Pastor, mas eu estou sentindo assim. Não importa, você não vive pelo que você sente, você vive pela fé na palavra de Deus. Você vive por aquilo que Deus diz. Como é que você acha que Jesus Cristo venceu até o fim? Ele sofreu horrivelmente, porque havia uma convicção nos lábios dele: eu vim com um propósito, eu vim salvar o pecador, eu vim aqui para resgatar aquele que Deus criou desde o princípio para ser dele. Então, ele não viveu pelos sentimentos. Por mais que ele foi ofendido, que ele foi maltratado, quando abriu a boca foi para perdoar. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós temos que aprender como Jesus, a viver pelas leis espirituais, agir desta maneira, para transformar as circunstâncias ao nosso redor e sermos mais que vencedores. Quem é mais que vencedor aqui? Levante a tua mão. Glória a Deus. Ah, pastor, então agora você vai levantar, nós vamos declarar e pronto. Não, não é pronto. Você tem que aprender a fazer isso todos os dias. Todos os dias. Quando você
Começa todos os dias a profetizar vida sobre tudo na sua vida, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre os seus filhos, sobre tudo. Você vai começar a ver uma transformação de Deus. Não adianta eu falar agora, e amanhã? E amanhã você pode matar aquela semente. Tem pessoas que vêm aqui à frente, o pastor diz, você apenas crê e recebe. Então o pastor põe a mão, ora, ele, amém, eu recebo. Mas amanhã, na segunda-feira, ele sente uma dorzinha. Será mesmo? Mas eu acho que eu não fui curado. Pronto, jogou a semente fora. Eu tenho que continuar crendo. Eu tenho que continuar falando. Eu tenho que continuar declarando, como Deus disse a Josué, medita todos os dias, dia e noite, nesta palavra. Enquanto você não vê a vitória, enquanto você não alcançar os teus propósitos, não para de falar do livro desta lei. Todos os dias, toda hora. É um estilo de vida, meu irmão. Não é uma atitude. Tem pessoas que acham que viver pela fé é uma atitude. Então ele vem, está precisando muito de um milagre. Senhor, eu creio, amém. Deus faz. Aí ele recebe um milagre, mas ele vai viver de milagre em milagre? Não, ele tem que viver pela fé. E viver pela fé é um estilo diferente de viver. É maravilhoso, por quê? Porque você vai vencer em todo o tempo. Mas eu tenho que viver diferente. Eu não tenho que viver como o mundo vive. O mundo vai de mal a pior. Cada dia está pior. E aí quando você olha os modelos do mundo, são fracassados. E olha que hoje a sabedoria humana é muito maior. A pessoa sabe de tudo. Ela digita lá uma coisinha, sai a resposta de tudo. Mas não resolve nada. As famílias estão piores, os filhos estão piores e o mundo está pior. Eu estou me enganando? É ou não é verdade, meu irmão? O povo está assustado, todo mundo está assustado. Tantas tragédias, tanto mal. Por quê? Porque o diabo está reinando. E a sabedoria que reina no mundo é a de Satanás. Tem cristão que ouve o psicólogo e não ouve a Bíblia. Ele vai lá procurar, não, olha, agora você faz assim, assim. E aí, o que é que tem melhorado? Quando nós entendemos que as coisas são espirituais e não naturais, você vai esmagar o diabo aí debaixo dos teus pés, meu irmão. E eu digo para você, não deixe o diabo usar a tua boca. Não deixe o diabo usar a tua língua para falar mal contra a tua vida. Não vou nem dizer do próximo, contra a sua família, contra o seu futuro, no seu trabalho, seja lá o que for. Mas na minha vida tudo dá errado. Não, na sua vida tudo dá certo, porque Deus é por você e ninguém pode ser contra. Meus filhos vão vencer nessa terra, eles vão prosperar, não importa quais sejam as circunstâncias, o que basta é você crer e profetizar com a tua boca, meu amado irmão, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Aleluia.